Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um vídeo do nosso novo quadro Pergunte ao Daniel e receba uma resposta católica. Estou aqui com mais 3 perguntinhas maravilhosas para poder responder para vocês e ajudar aí os irmãos no conhecimento sobre a fé católica. Vocês estão me vendo aqui num cenário diferente do que geralmente eu gravo, porque eu estou nesse momento em Brasília, no Distrito Federal. Eu vim pregar aqui em um retiro católico, né? Para a honra e glória do Senhor. Tá? É por isso que vocês estão me vendo aí num lugar diferente, tá certo? Então vamos lá. Tive aqui que selecionar aqui 3 perguntinhas, né? Muito boas, por sinal. Agradeço a todo mundo que está enviando suas perguntas. Na medida do possível eu vou respondendo elas, tá bom? Vou ler aqui primeiro as 3 para você, depois eu respondo uma por uma, tá certo? A primeira foi: estou passando por uma crise financeira e um protestante disse que só irei sair disso se eu aceitar Jesus na igreja dele. O que devo responder para ele? Ali, né? Vamos lá. Já já a gente responde isso, né? Segunda pergunta. A Bíblia diz que devemos amar os inimigos. Devo então amar o demônio? Vamos lá para a terceira pergunta agora. Fazer procissão com imagens é pecado? Então, meus irmãos, nós vamos responder essas 3 perguntinhas aqui para vocês, mas antes eu quero dizer a você, né, que, se possível, apoie o nosso trabalho de evangelização, nosso trabalho que divulga a verdade católica, né, através de panfletos nas casas. A gente tem um gasto financeiro para isso. A gente distribui cestas básicas para as famílias carentes. A gente também tem um gasto financeiro para isso. Combustível do carro e diversas outras necessidades das nossas atividades que consideramos atividades missionárias em prol da divulgação da verdade. Então, você que pode nos apoiar, tá aqui o Pix, você fazendo um Pix a partir de R$1. Se você ainda não ajudou esse mês, eu peço a você que ajude, tá certo? Eu vou colocar aqui também o meu WhatsApp aqui em cima, para você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico e os nossos cursos. A gente tem aqui um material maravilhoso para você aí que deseja ter um estudo bíblico maravilhoso e se aprofundar mais na fé, tá bom? Então, qualquer coisa, quem quiser o material, fala comigo aqui. E quem for fazer doação, faz aqui nesse Pix. Cada um aqui entrar, nós estaremos rezando em agradecimento a cada um dos benfeitores, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Eu quero começar aqui por esta pergunta muito interessante, que diz aqui, assim, ó: estou passando por uma crise financeira e um protestante disse que eu só irei sair disso se eu aceitar Jesus na igreja dele. O que devo responder para ele? Primeira coisa que você precisa, né, entender é que nem sempre os protestantes, por mais que você dê uma resposta, por mais que você explique, eles não querem ouvir, né? Então, assim, eu vou estar respondendo isso aqui não para você poder respondê-lo, mas para você ter conhecimento suficiente e não ser enganado por esta argumentação tola, certo? E lógico que, se minha resposta para você servir como argumento para você rebater isso desse protestante, você pode utilizar o argumento sim, né? Mas o objetivo central aqui é te orientar para que você não caia nestas estratégias desonestas por parte dos falsos profetas, tá bom? Então nós temos aqui uma passagem bíblica de João, capítulo de número 16, você pode pegar aí na sua Bíblia, já que o protestante disse que para você sair dessa sua situação aí de crise financeira, você tem que aceitar Jesus, querido. Nós precisamos entender que o protestantismo tem uma ideia muito distorcida sobre a questão do sofrimento. Você pega, por exemplo, a vida dos santos. Os santos, eles passaram pelo sofrimento e encontraram no sofrimento uma via de santificação, né? É tanto que Santa Gema Galgani, ela dizia assim, se nós entendêssemos o valor do santo sofrimento, pediríamos para sofrer e não para sair dele, né? O sofrimento, ele edifica a vida das pessoas que querem a santidade. Então, essa história de dizer que, vem aceitar Jesus, que seus sofrimentos vão se acabar. Inclusive, eu até falei esses dias aqui no canal que tem denominações protestantes que colocam uma placa bem na frente: pare de sofrer, né? Venha e pare de sofrer. Gente, isso é uma mentira. E isso é antibíblico, tá? Se você pegar aqui em João 16:33, ó, veja só o que é que diz aqui na palavra de Deus.
Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. No mundo havereis de ter aflições. Então, que história é essa que você aceita Jesus e seu sofrimento vai acabar, que sua crise financeira vai acabar de imediato e você vai ficar rico? Veja, isso é distorção bíblica. Isso é distorção bíblica. Você pega aqui Romanos 8,18, por exemplo. Por que eu te falo que o sofrimento, para os santos for uma via de santificação? Porque isso é bíblico. Veja só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Em Romanos 8. Você pode pegar aqui Romanos 8,18. Romanos 8,18 vai dizer assim: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Veja, você quer pensar em uma vida sem sofrimento, uma vida sem problemas? Pensa no céu. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter aflições. Está na palavra. Você vai ter sofrimentos, Até parece que nenhum protestante morre com câncer, que nenhum protestante é pobre, que nenhum protestante tem problema. Já parou para pensar nisso? É típico das seitas, esse tipo de abordagem, esse tipo de pressão psicológica para poder enganar as pessoas. Você pega aqui, por exemplo, 2 Coríntios 4,17. Veja só. 2 Coríntios 4,17 vai dizer assim: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Então veja, Paulo mais uma vez aqui dizendo, a nossa presente tribulação. Então, nesta vida, nós vamos ter muitos sofrimentos, muitos. Você, aproveitando aqui que a gente está em 2 Coríntios, você pode pegar aqui também, deixa eu ver se eu encontro aqui. 2 Coríntios 12, versículo 9 ao 10. Olha o que diz aqui. Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Ora, como é que não tem sofrimento aqui? Você pega, por exemplo, Filipenses 4. Olha só aqui, Filipenses 4:12. Geralmente as pessoas mencionam 13 unicamente, mas o versículo 12 ele é muito rico, veja só. Que diz assim, Filipenses 4:12. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Aí depois diz, tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, sofrimento sempre teremos, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. A Bíblia diz que devemos amar os inimigos. Devo amar o demônio? Olha, quando a Bíblia fala sobre amar os inimigos, a Sagrada Escritura está mencionando pessoas e não os anjos decaídos. Sabe por que eu te digo isso? Porque, veja só, aqui em Efésios 6, você pode pegar aqui, Efésios 6, muito conhecida essa passagem, a armadura do cristão, vai dizer assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então veja que nesse versículo 12 aqui, diz que a gente não luta contra as pessoas, contra homens de carne e sangue, a gente luta contra principados e potestades, ou seja, os espíritos malignos, Então, a gente luta contra os demônios. Então, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que amar os inimigos, é referindo-se a pessoas, unicamente isso, e não aos demônios. Porque aqui nesse versículo diz, olha só, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra
principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, que fique claro que nós não devemos amar o demônio, pelo fato dele ser inimigo nosso. Quando a Bíblia fala de amar inimigos, é referente a pessoas. Ao demônio devemos combater com oração, com uma vida de obediência a Deus. Tá bom? Terceira pergunta. Fazer procissão com imagens é pecado? Lógico que não. Você vê que esta prática, ela é bíblica. Você pode pegar aqui. Você pode pegar aqui, por exemplo, Josué, capítulo de número 6, versículo do 3 ao 6. Aqui vai dizer assim: Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão diante da arca. Do 7º dia, dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo... Perdão aí, gente, teve um probleminha aqui que interrompeu, tá? Então, versículo 5. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. Então existia a procissão com a arca da aliança, e a arca da aliança tinha imagens sagradas. Existiam as imagens sagradas. Então, meus queridos, nós precisamos entender que não há problema nenhum ter as procissões com imagens sagradas. Até porque isso já era um costume do povo de Deus já no Antigo Testamento. Você vê claramente isso nessa passagem bíblica que eu acabei de citar para vocês, tá certo? Então, quando algum protestante for falar isso para vocês, você já mostra esses versículos que eu acabei de ler, de Josué 6, do 3 ao 6, que lá vai deixar de forma muito clara, que procissão com imagens não há problema nenhum. Isso não significa idolatria. Idolatria seria errado se nós estivéssemos fazendo procissão com imagens de falsos deuses, mas imagens sagradas não tem problema algum, pois fizeram com a Arca da Aliança, e assim nós fazemos também com os santos. Não existe nenhum capítulo e versículo da Bíblia que diga é proibido fazer procissão com imagens sagradas. Eu desafio qualquer protestante a me mostrar. Não existe esse versículo, tá bom? Então não tem problema nenhum se for com imagens sagradas e for por veneração. Nós não estamos, quando fazemos procissão, adorando o objeto. Não. Estamos fazendo a mesma coisa que se faziam, por exemplo, algo muito semelhante ao que se fazia com a Arca da Aliança, tá certo? Então, galera, compartilhe esse vídeo. Um abraço para cada um de vocês que acompanham o meu trabalho de evangelização, divulguem e reforçando. Faz a tua ajudinha aqui para a gente continuar os nossos trabalhos missionários, tá certo? Obrigado, até a próxima.